é útil a gente pensar na nossa vida como uma estrada, né? Tem uma música aí que diz pela longa estrada da vida, né? É útil a gente pensar como uma estrada. É útil porque se é uma estrada, isso significa que há caminhos, e na vida há caminhos para a gente tomar, né? E se há caminhos, também há decisões, há escolhas, porque a gente precisa escolher os caminhos que a gente anda e que a gente decide na estrada da vida, né? E então, de maneira que a gente pode pensar que caminho eu estou percorrendo nessa estrada. Isso é útil para a gente pensar dessa forma, porque já mostra que na vida não existe a chance de não ser e a chance de não ir. Na vida nós somos alguma coisa e nós vamos para algum lugar, né? Não tem como você não ser e nem você não ir. Ou seja, não existe opção para nós de nessa vida não andar. Não tem como ficar parado no mesmo lugar. Os dias vão passando, as coisas vão acontecendo, vão surgindo na nossa vida, e não tem como a gente não andar, né? A estrada nada mais é do que a nossa existência, né, aqui na vida, e ela não é fixa. Cada um tem a sua estrada, cada um tem a sua vida, e a maneira como a gente caminha pode mudar tanto a gente que caminha quanto a estrada. Depende dos caminhos que a gente toma, né? E um exemplo disso é que muitos tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos e responderam a essa oportunidade de maneira diferente. Por isso cada um tem a sua maneira de viver, a sua caminhada, a sua estrada, e escolhe os seus caminhos. Como muitos também não tiveram a oportunidade que nós tivemos e diante da não oportunidade reagiram de uma maneira diferente. Alguns tiveram criatividade na não oportunidade, outros estão reclamando até hoje pela não oportunidade, outros ficaram parados, né? Cada um reagiu de um jeito. Então, cada um de nós temos uma estrada e caminhos para escolher. Mas em que caminho a gente está? Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, do verso 35 ao verso 39. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Então, até aqui. O autor de Hebreus está fazendo um apelo aos seus leitores, aos irmãos, um apelo para que a experiência positiva, a experiência madura que aqueles irmãos tiveram na fé no passado, ele está fazendo um apelo para que ela continue, ela se faça presente no presente. Ou seja, que essa experiência madura, positiva, que eles tiveram no passado, possam fazer com que eles não vacilem na fé no presente. Então ele está lembrando dessa caminhada, né? Dizendo que já no presente, a confiança e a perseverança já no presente tem grande recompensa. Por isso ele está exortando os irmãos, porque a perseverança, a gente não pode negar, que é um aspecto que mais aparece com relação à fé, né? A perseverança é o aspecto mais específico da nossa fé. Aquele que confia, aquele que tem fé, ele persevera, né? É um elemento específico da fé, a perseverança, e ele está trazendo isso.
Ele vai citar Abacuque 2,4, né, o meu justo viverá pela fé, que Paulo também citou várias vezes, né, para renovar a confiança daqueles irmãos, lembrando que Deus cumpre as suas promessas. Por isso, a gente deve rejeitar a ideia de retroceder. Uma vez que Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu na nossa caminhada, a gente não é para nem pensar em dar um passo atrás, né? Por isso que Ele está falando disso. Mas enquanto aqui, a maneira que a gente percorre essa estrada, enquanto a gente está aqui vivendo, a gente deve estar sempre se autoavaliando, né? E por que é importante essa autoavaliação? Para enxergar o caminho que a gente está e como estamos percorrendo esse caminho. São duas coisas. Em que caminho? Qual escolha eu fiz? E como que eu estou andando dentro dessa escolha que eu fiz? São duas coisas importantes, né? A pergunta foi, nós em que caminho estamos? Nós estamos num bom caminho? Que sinais nós temos para saber se nós estamos num bom caminho? O que é um bom caminho, né? Primeiro, quero destacar aqui no verso 35, ele diz o quê? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O bom caminho, primeiro, é o caminho da fé. Se na vida, em tudo que nós estamos fazendo, nós estamos trilhando o caminho da fé. É bom que a gente pense isso, porque a fé, a nossa fé, ela tem um objeto específico. Porque eu posso ter fé em mim mesmo, posso ter fé num conceito, posso ter fé numa coisa, mas no sentido da palavra de Deus, no Evangelho, a nossa fé tem um objeto. Você sabe qual é? Jesus. Então eu estou caminhando pela vida nessa estrada, eu fiz a escolha deste caminho, do caminho de Jesus, de caminhar com Ele, né? De caminhar com Ele, de prestar atenção, né, em tudo aquilo que Ele ensinou e exige. Esse é o caminho da fé. Porque eu posso ter confiança em muitas coisas, mas a Bíblia é específica com relação ao caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Então, se eu estou fazendo tudo o que eu faço na minha vida, mas eu estou trilhando o caminho da fé, ou seja, Jesus, eu estou fazendo tudo o que faço, escolhendo tudo o que eu escolho a partir de Jesus. Esse é o caminho da fé. Porque eu posso ter fé na minha própria força e alcançar algumas coisas. Eu posso ter fé em alguém que está sempre perto de mim, me ajuda, que pode ser um amigo, pode ser um pai, que me dê cobertura, pode ser alguém. Eu posso ter fé num ritual, eu posso ter fé numa coisa, posso ter fé num conceito que eu absorvi, eu trabalho em cima daquele conceito. Mas a fé na Bíblia é a fé específica, é fé em Cristo, é fé em Jesus. É sobre isso que a gente está falando. Então, qual é o caminho da fé? O que significa esse caminho? Primeiro significa crer e depender de Deus. Crer significa não só acreditar. Eu posso acreditar e não me entregar. O crer significa acreditar, mas entrega. O crer significa, claro, no primeiro instante, acreditar naquilo que está sendo dito, mas aí vem a entrega, diante daquilo que eu acreditei. Eu acredito em Jesus, acredito em seus ensinos, acredito que Deus existe, mas de que adianta se eu não me entrego a Ele? Então isso não é fé. Fé é crer, mas acreditar. Crer é acreditar, mas entrega. E se há esse acreditar, mais entrega, logo vem a dependência. Aí então a gente está trilhando o caminho da fé, né? Do contrário, a gente pode estar até trilhando um caminho de um pensamento positivo, mas não é o da fé, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em resumo é isso aqui, né? O caminho da fé é o caminho onde a gente decide com Deus. A gente toma decisões na vida e nunca coloca Deus de lado.
Não é o fato de mencionar Deus na nossa decisão, mas é de buscar nas nossas decisões saber qual é a vontade dele e mudar a decisão se for necessária, se isso não for vontade dele. Decidir com Deus. Por que é necessário? Porque ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta, diz Provérbios. O homem faz planos, nós nascemos com essa capacidade que Deus nos deu, mas a resposta vem do Senhor. Portanto, então, aquilo que surgiu aqui dentro deve ser levado até o Senhor e ver qual é a resposta que Ele tem diante daquilo que nasceu dentro de mim. Então, o caminho da fé é um caminho de decidir com Deus, sempre, todos os dias. E ainda é um caminho de construção, de construir valores a partir de Deus. Por quê? Porque ninguém decide nada a partir, sem ter como pano de fundo valores. Você diz, não, eu não vou fazer isso, e logo você já diz por que você não vai fazer. E por detrás desse porquê existem valores. Toda decisão que a gente tem envolve os valores que a gente tem. Por isso que pessoas decidem por um caminho, o mesmo caminho, decidem de maneiras diferentes, depende do valor de cada um, né? Do padrão que cada um tem. Esse padrão, esse valor deve ser construído através dos ensinos de Jesus. Por isso Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa na rocha. Quem ouve as minhas palavras e põe em prática, então esse faz uma construção do ser e da vida de maneira sólida. Então construir valores a partir de Deus significa isso. Construir valores a partir dos ensinos de Jesus, né? Que é o Espírito do Evangelho. Então, o que é um bom caminho? É o caminho da fé, mas é desta fé que a gente está dizendo. A gente não está dizendo que um bom caminho, o caminho da fé, é ser desta ou daquela igreja, nem fazer aquele ou este ritual. Não, está dizendo que o caminho da fé é o caminho onde Jesus, os ensinos de Jesus, a presença de Jesus se faz presente em tudo que a gente faz. Esse é o caminho da fé. E aí você olha, você está num bom caminho? É assim que você está decidindo? Na estrada da sua vida, esse é o caminho que você escolheu? Como você está andando neste caminho? Essa é a avaliação para a gente. Outra coisa que mostra que a gente está num bom caminho é o caminho da humildade. Aí vem o verso 36, diz o quê? Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Você quer ver? Chega um irmão para você, chega alguém e diz assim, olha, você precisa ser mais perseverante. E aí a gente precisa ser humilde para reconhecer isso, ou a gente vai ficar muito bravo com quem disse isso, né? O que ele está pensando que é para falar isso? O que ele está querendo dizer que eu não sou, né? Mas o caminho da humildade é um outro bom caminho. Por quê? Porque sem ela, a gente não reconhece as nossas faltas. E sem ela também, a gente não anseia por mudança. O caminho da humildade é um caminho excelente, é um bom caminho, porque nessa estrada, nessa caminhada da vida, a gente precisa mudar sempre. Quantas coisas a gente não precisou mudar? Se a gente for levar ferro e fogo, tudo que a gente pensa no momento, tudo que a gente quer no momento, você não convive com ninguém. É ou não é? A gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a ceder, a gente precisa aprender a reconhecer que o outro está certo e que a gente está errado. Senão, você vai ver na caminhada onde só você é o rei do pedaço, você vai ver onde que vai dar esse negócio, né? Não tem convivência. Como é que a gente vai bater de frente com Deus? Quando Deus diz assim, você está errado. E aí a gente precisa da humildade para poder fazer as mudanças necessárias na nossa vida.
Sem humildade a gente não reconhece as falhas. Por quê? Olha o que diz a palavra: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Todos os caminhos do homem parecem que é certo. Não é assim? Todos nós temos aquela sensação de que grande parte do que a gente pensa e fala está certo. É por isso que a gente pensa assim, é por isso que a gente fala isso. É ou não é? Ninguém fala um negócio com a convicção que está errado. Todo mundo acha que o que está fazendo está certo. Depois a gente vai percebendo que não, vai avaliando. Mas se não tiver humildade, não existe isso. Vai fechar em torno da sua razão e não tem nenhuma avaliação. O caminho da humildade é o caminho onde a gente tem um equilíbrio a respeito de nós mesmos. Não pensamos de nós nem menos e nem além. Não pensamos que os outros são mais do que a gente e nem que a gente é melhor do que ninguém. Mas temos uma visão equilibrada. E é esse equilíbrio só o Evangelho para trazer. Porque o Evangelho mostra quem nós somos, o Evangelho mostra quem o outro é, e o Evangelho mostra como a gente deve se relacionar. Se não tiver o Evangelho no coração e na vida, não há equilíbrio, porque a gente vai fazer a partir do que a gente acha, e aí você já sabe o resultado disso, o que é que dá, né? Olha só: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, Paulo diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não pense de si mesmo além do que convém. A gente tem que ter o equilíbrio. E a humildade é um caminho também que a gente reconhece que a gente precisa de Deus. Falar assim, né, numa reunião como essa aqui, parece que não faz muito sentido, mas faz todo sentido na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, né, no seu trabalho, né, na sua casa, nos seus relacionamentos. Você reconhecer que você precisa de Deus. A gente reconhecer que precisa de Deus. Como Pedro um dia reconheceu, Jesus fez um discurso, fez uma pregação para o povo, para as pessoas que estavam ali, inclusive seus discípulos, e Jesus estava falando da gravidade, da atitude radical que é segui-lo, como é visceral a nossa comunhão com Ele. A ponto de Jesus trazer uma figura: é necessário que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. Ao ponto que Jesus chegou, né? Para dizer a mesma coisa que um alimento faz para dentro de você, eu devo ser assim, entrar dentro de você, me misturar dentro de você e você não poder separar mais o que é você e o que sou eu. Olha a profundidade da comunhão, assim como acontece com o alimento, né? Aí diz o texto que as pessoas ouviram e falaram assim: duro é esse discurso. E sabe o que aconteceu quando Jesus estava ensinando isso? Um foi indo para cá, o outro foi indo para lá, o pessoal começou a ir embora. E Jesus viu. Jesus chegou para os discípulos e falou assim: e vocês, querem ir embora também? Aí Pedro diz uma coisa muito jóia: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Então esse reconhecimento, né, de que ele precisava, ainda que o discurso fosse duro, ele estava dizendo: nós precisamos do Senhor. Como o salmista diz assim: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Ó, que para falar isso de maneira séria é considerar o Senhor maior do que todas as coisas. Para dizer para o Senhor: Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Você está dizendo assim: Senhor, pode tirar tudo, só não me tire o Senhor, né? É nessa gravidade que a gente deve depender do Senhor. E isso é preciso humildade, porque o ser humano carrega na sua natureza a autossuficiência. A gente, enquanto sentir que tem controle sobre alguma coisa, a gente vai controlar. E quando a gente sente que perdeu o controle, a gente entra em desespero. Não é assim? O ser humano é assim. A criação de filhos se apresenta de uma maneira escandalosa, porque enquanto a gente consegue
Mas daqui a pouco a gente começa a sentir que eles estão passando no vão dos dedos, né, Lourdinha? E aí a gente fala, a única coisa que a gente pode é falar, e chega uma época às vezes que nem falar, mas a gente só pode orar. Já não tem controle mais. Agora eles são por eles, né? E aí às vezes o coração da gente como pai e mãe entra em desespero, porque a gente perdeu o controle. Não é que perdeu o controle, é que não dá mais para controlar. Já chegaram na fase adulta, agora eles vão percorrer a estrada e os caminhos deles, né? Então, mas é preciso humildade para reconhecer isso diante do Senhor, porque enquanto a gente puder controlar a nossa própria vida, a gente vai fazer isso. Por isso que às vezes Deus tira todas as nossas muletas. Acontece uma circunstância da nossa vida que a gente não tem onde se apoiar a não ser nele. Aí a gente vai aprender que o Senhor é o maior bem que a gente tem. Como isso é importante. Pena que a gente precisa passar uns pedacinhos para entender isso na prática. Na informação a gente já tem. Quem caminha um certo tempo na igreja já sabe do discurso. Mas na prática a gente só aprende através das circunstâncias, né? Então a gente tem aqui, o que aqui? O caminho da fé, que é o bom caminho. Indica que nós estamos no bom caminho. O caminho da humildade também indica que a gente está no bom caminho. E o outro caminho é o caminho do amor ao próximo. Por que que a gente sempre fala isso? Porque nós amamos a Deus na vida do próximo. Não tem como, guarde isso. Nós amamos a Deus na vida do próximo. Porque a palavra diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas não amar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a gente ama a Deus no próximo. Não tem como, né? Não tem como. Isso mostra a realidade da nossa fé. Isso mostra que a nossa vida deve ser descentralizada. Você sabe o que é isso? Nós somos chamados para viver uma vida onde a gente não fique olhando só para o nosso umbigo. Só na minha dor, só os meus problemas, só as minhas circunstâncias, só as minhas perdas, só os meus ganhos, só as minhas alegrias. Não é isso? A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para ter uma vida descentralizada nesse sentido, para olhar a dor do outro, olhar a alegria do outro, olhar a necessidade do outro. Você já pensou se Deus tivesse uma vida centralizada nele? Ele não olharia para a gente. Mas aonde mostra que a vida de Deus era descentralizada dele mesmo? Quando ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quer dizer, ele olhou para nós, viu o enrosco que a gente estava e providenciou uma solução. Agora, se Deus tivesse fechado em si mesmo, o que seria da gente? E a gente aprende com Ele mesmo que a gente não pode viver uma vida fechada somente nas coisas da gente, né? Então é um bom caminho, porque não há como amar a Deus se não for através da vida do próximo. E a gente é chamado também, nesse sentido, para uma vida para fora e não para dentro. O que quer dizer isso? Dentro, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo forma o fruto dele. O fruto não é nosso, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então o fruto produz isso dentro de mim. O Espírito Santo produz isso dentro de mim. Mas esse fruto é manifesto do lado de fora, né? Ele forma amor dentro, mas o fruto se apresenta do lado de fora, amando. Ele manifesta a longanimidade dentro de mim, do lado de fora se manifesta paciência, né? Então Deus opera dentro de nós
mas o fruto ele se apresenta do lado de fora, igual é na natureza. Você tem a árvore e o fruto está visível do lado de fora. Você vai e o apanha e come. Não é assim? É a mesma coisa na nossa vida. Deus opera aqui dentro, mas o fruto tem que sair, se apresenta do lado de fora. Então a gente é chamado para uma vida para fora. É muito parecido com a vida descentralizada, mas a vida descentralizada é um olhar que você tem para si mesmo só. E a vida para fora é uma vida aberta, é uma vida que está enxergando o mundo e apresentando tudo aquilo que tem aprendido de Deus como prática na vida, para que outros colham. Né? Todos nós aqui colhemos a intercessão de alguém por nós. Tem alguém que você sabe na sua vida que orou por você? Que orou muito por você? Quem nasceu nesse caminho sabe que a mãe, o pai orou muito por você, né? Às vezes não teve esse privilégio, mas sabe que teve alguém que orou, que falou, que investiu, e a gente colheu esse fruto da pessoa, porque foi ela que dobrou o joelho, foi ela que orou pela gente, foi ela que às vezes perdeu alguma noite de sono, foi ela que muitas vezes chorou por você sem você saber, veio saber depois, ou talvez você não saiba, mas ela chorou, e a gente colheu esse fruto que se apresentou do lado de fora da vida dela, assim como outras coisas, o amor que a gente recebeu, o socorro que a gente recebeu, o ensino que a gente recebeu, a orientação que a gente recebeu, o conselho que a gente recebeu, uma ajuda, um estender de mão no momento exato que a gente recebeu, não é assim? Um perdão que a gente recebeu. A gente fez uma burrada enorme, mas alguém olhou com misericórdia para a gente e deu uma segunda chance, não é? Então a gente colheu o fruto da pessoa, que foi o amor, a alegria, a paz, a paciência, não é isso? A bondade, o domínio próprio. Se aquela pessoa que ouviu o que você falou, no momento que você falou, do jeito que você falou, revidasse, mas ela guardou silêncio, porque a gente já falou coisas insensatas para os outros, sim ou não? Ela falou, mas a pessoa guardou silêncio. E se ela tivesse revidado? A história podia ser outra, e a gente colheu esse fruto do domínio próprio que ela apresentou. Esse é um outro lado dos frutos que a gente colheu na vida de alguém. Então o fruto ele se apresenta do lado de fora, Deus opera dentro da gente. Bom, a vida é uma estrada na qual todos nós percorremos. Nessa caminhada, nessa estrada, não existe a chance de não ir e de não ser. Você já está sendo e você já está indo para algum lugar, todos os dias. Né? A gente pode trilhar vários caminhos, mas a reflexão dessa noite é: que caminho você está trilhando? Um bom caminho? O caminho de vida? A gente viu alguns sinais. Um caminho de vida abrange o caminho da fé, o caminho da humildade e o caminho do amor ao próximo. É só uma mensagem para a gente refletir, porque nessa estrada estamos todos nós. E todos nós estamos escolhendo por caminhos que surgem nessa estrada. Como é que a gente está fazendo isso? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado, porque isso se faz presente na nossa vida porque nós estamos vivos. O Senhor nos dá respiração, o Senhor nos faz existir, e assim a gente vai percorrendo essa vida, Pai. E a Tua Palavra traz orientações para que essa caminhada seja uma boa caminhada. O Senhor nunca escondeu que nessa caminhada haverá obstáculos, mas o Senhor sempre nos deu a instrução do que fazer com eles. Pai, muito obrigado. Ajuda-nos a percorrer essa estrada e ajuda-nos nas escolhas dos caminhos que nós temos feito. Pedimos a Tua ajuda. Nós estamos conscientes que a responsabilidade é só nossa, mas nós pedimos a Tua ajuda.
intervém, interfere, para que a gente não tome um mau caminho, nem no coração, nem nos pensamentos, nem nos sentimentos, nem nas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o bom caminho do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos e a mim também. Nos ajude para nós escolhermos o caminho do bem, que é do Senhor, o caminho de vida. Porque certamente a gente também vai colher o fruto de tudo isso. Obrigado, Senhor. Leva-nos, ó Pai, debaixo da Tua proteção. Fala ao nosso coração nessa noite, possamos desenvolver sempre uma comunhão muito próxima contigo. Abençoa-nos, ó Pai, para que amanhã a gente levante com as forças refeitas e possamos fazer boas escolhas com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço aí no seu irmão.